Para quem ainda não conhece o Marlon Reikdal, ele está vinculado à Sociedade Espírita Cláudio Reis, em Curitiba, e atua como coordenador de grupos de estudo, mediunidade e atendimento espiritual. Na União Regional Espírita Metropolitana Oeste, é primeiro vice-presidente. É membro do Núcleo de Estudos Psicológicos Joana de Ângeles, vinculado à Mansão do Caminho, em Salvador. Como membro do núcleo, é o autor do livro Refletindo a Alma, a Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, lançado em 2011. E Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, lançada em 2014. É autor do livro Cultivo das Emoções, um caminho para a transformação moral, lançado agora em setembro de 2015. Profissionalmente, Marlon é psicólogo, especialista em psicologia analítica. Marlon, seja bem-vindo novamente à nossa casa e que Jesus te abençoe. Bom dia a todos. Muito corajosos, né? Eu achei que ia ter uns 5, 8 aqui, que a gente ia fazer uma rodinha e discutir, nem ia trazer PowerPoint, mas que bom que estamos todos aqui. A proposta de hoje é abordarmos muitos elementos a respeito do suicídio. E eu acredito que a gente vai fazer assim, vamos até 9h30, daí a gente vai fazer uma paradinha de 3 minutos, assim, só para levantar, se alguém quiser ir no banheiro, tomar uma água, porque seguir 2 horas seguidas para a atenção de vocês é um pouco prejudicial. Veja, a gente propõe de falar sobre as taxas de suicídio, os mitos a respeito do suicídio, fatores de risco, tá ruim para vocês enxergarem, mas vocês vão me ouvindo ali. Perguntas importantes para as pessoas com indicativo de suicídio, avaliação de riscos, funcionamento da pessoa com perfil suicida, análise espírita, análise psicológica, o processo obsessivo e o suicídio cotidiano. Então, são vários temas, diferentes temas da abordagem que atende a dimensão psicológica, psiquiátrica, social e espiritual a respeito do suicídio. Eu queria que vocês ficassem bem à vontade para fazer perguntas, para fazer questionamentos, porque é melhor do que passar todos os slides e vocês ficarem mais confusos, a gente parar e ficar claro para vocês, mesmo que a gente não atenda todo o conteúdo. Esse material, para quem quiser, eu posso encaminhar por e-mail, pode me escrever um e-mail, ou para a Adriane, para alguém aqui da casa, e a gente compartilhar a apresentação, para não precisar ficar copiando tudo que está escrito. Como material a respeito da prevenção do suicídio, em 2014, se não me falha a memória, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela lançou essa cartilha para combater o suicídio. E ela está disponível no site www.abp.org.br em PDF. Então, é só acessar o site, baixar a cartilha para poder ter acesso a conteúdos que são muito importantes. Eles fizeram voltados para os profissionais da atenção primária. Quem são os profissionais da atenção primária? O pessoal que está num posto de saúde, técnico em higiene dental, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, são pessoas que não são especializadas na área do suicídio, mas que acabam tendo um contato com o paciente. Por isso, esse material ele serve para todos nós, porque não somos especialistas, mas podemos ter contato com as pessoas com risco de suicídio, quando não identificado em nós mesmos esses sintomas. Eu já estudava ou refletia sobre a questão do suicídio há muito tempo atrás, já desde muito novo. Achava importante esse tema e tem muita relação com o tema da depressão, que eu também sempre estudei bastante. Mas em um determinado momento, nós estávamos no grupo mediúnico e havíamos feito um atendimento que foi muito bonito, não só de um espírito, mas de vários espíritos que viviam, que estavam no estado de grande sofrimento, por terem cometido suicídio quando estavam encarnados.
E aí no final da atividade, todos nós estávamos muito emocionados. E no final da atividade, a mentora do trabalho se comunicou e disse: é muito bonito esse trabalho que vocês conseguiram de alguma maneira realizar no dia de hoje. Mas melhor seria se tivessem auxiliado estas almas para que elas não cometessem suicídio. E aí eu comecei a pensar que se aquele espírito estava nos chamando a atenção, é porque tínhamos condição de fazer algo mais. Porque, de fato, quando alguém desencarna como suicida, vai viver um estado de grande sofrimento após a morte. Mas melhor ainda é auxiliá-lo para que as pessoas não cometam suicídio. E nessa mesma noite, quando eu cheguei em casa, eu moro num apartamento de 8 andares. Quando eu cheguei em casa à noite, nós descobrimos que uma menina de 13 anos tinha se jogado do 8º andar. E aquele dia a gente ainda não tinha notícias, mas ela não conseguiu efetivar o suicídio, ficou toda deformada o corpo, mas não conseguiu efetivar o suicídio. Até então a gente achou que ela tinha morrido. Passou 2 semanas e a vizinha em cima do meu apartamento cometeu suicídio. Ela tinha 2 apartamentos, cometeu suicídio no outro apartamento. E era uma vizinha que eu achava extremamente chata e inoportuna, porque ela era depressiva, porque ela tomava um monte de remédio. Eu tinha certeza que era ela que ficava arrastando as coisas à noite. Daí eu ligava e ela dizia: não, eu já estou dormindo, eu tomo remédio para dormir. Eu dizia: mentirosa, cara de pau, né? Porque eu tinha certeza que era ela que estava arrastando, né? E aí depois ela morreu, sabia que não era o espírito que estava arrastando os móveis ali, porque podia continuar, né, arrastando, e era o espírito arrastando. Daí eu falei: meu Deus do céu, essa mulher já morreu, então quem que está arrastando? Fomos descobrir, era o vizinho do lado. Então, além de já não gostar dela, tudo que eu pensei mal daquela mulher, ela já tinha desencarnado, porque eu fui saber 15 dias depois que ela tinha cometido suicídio. E aí eu fiquei pensando, se eu soubesse que ela estava a ponto de cometer suicídio, será que eu não teria dado um pouco mais de atenção para aquela mulher? Toda vez que encontrava no ônibus, eu dizia: meu Deus do céu, aquela chata, né? Será que eu não teria dado um pouco mais de atenção? Era uma mulher sozinha, será que não tinha convidado para tomar um pouco mais de café na minha casa, fazer um tanto de companhia, pensar se poderia ajudar de alguma forma? Com certeza. Mas depois que cometeu o suicídio, não tem o que a gente fazer. A gente vai orar, vai pôr o nome no trabalho mediúnico, mas o que nós teríamos a fazer era enquanto estava ali, ao lado daquela pessoa. Depois que ela cometeu o suicídio, não tinha mais o que fazer. Então, esses 2 eventos que foram muito próximos, um no dia daquele trabalho mediúnico e outro 15 dias após, mexeram muito comigo e eu falei: bom, vamos começar então a fazer algo mais específico sobre o suicídio. E aí nós começamos a fazer alguns seminários, algumas atividades assim, e depois criamos lá em Curitiba um grupo de apoio. Não criamos ainda, né? Nós estamos estudando e preparando os trabalhadores das casas espíritas de Curitiba para fazer um grupo de apoio no centro espírita a pessoas com depressão e ideação suicida. Então, se vocês procurarem na internet, no Facebook, no meu Facebook, ou se procurarem no YouTube, Marlon Reikdal, vocês vão encontrar lá alguns vídeos. A nossa proposta é de fazer um estudo ao longo de 2 anos. Nós estamos num grupo bem grande de pessoas, de diferentes casas espíritas de Curitiba, estudando a dimensão espiritual do suicídio. Até agora a gente estava estudando tudo que Kardec trouxe de suicídio. Já levamos 2 psiquiatras para fazer algumas palestras sobre o suicídio. Depois vamos trabalhar a dimensão psicológica e como fazer as intervenções. Então, quem quiser com um pouco mais de detalhe essas coisas que eu vou apresentar para vocês e se aprofundar um tanto mais, pode ir acompanhando os nossos vídeos. Por enquanto, eu acho que temos 6 vídeos no YouTube, porque os encontros são quinzenais. E no ano que vem, nós vamos ainda continuar fazendo, teremos mais, eu acho que 10 encontros no ano que vem, e vamos gravando e colocando no YouTube. Então, quem quiser acompanhar esses estudos focando o trabalho na casa espírita, pode acompanhar pela internet, seguindo o nosso Facebook, o nosso YouTube. Tá bom? A Organização Mundial da Saúde fez, há poucos anos atrás, um relatório a respeito do suicídio no mundo.
e nos ofereceu dados horrorosos sobre a realidade, dizendo que a cada ano quase 1 milhão de pessoas se suicidam. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. 40 segundos. Vocês imaginem que nós estamos aqui há 10 minutos. Então, em 10 minutos, a gente diria o quê? Que umas 14, 15 pessoas já cometeram suicídio desde o momento que a gente começou essa atividade no mundo. No Brasil, uma pessoa comete suicídio a cada 45 minutos. Nos últimos 45 anos, as taxas de suicídio aumentaram 60% em todo o mundo. E o suicídio é uma das 3 principais causas de morte entre as pessoas com idade entre 15 e 44 anos. Em alguns países é a segunda causa, no grupo 10 a 24 anos. E esses números não incluem tentativas de suicídio, que são até 20 vezes mais frequentes do que casos de suicídio consumado. E hoje em dia existem algumas pesquisas estudando suicídio em bebês com menos de 2 anos de idade. Vocês imaginem que coisas absurdas são estas. E a problemática do suicídio, ela não parece tão presente ou tão grave, porque existe um acordo, não seria um acordo, uma orientação, existe um relatório de orientação da Organização Mundial da Saúde, que, se não me engano, foi feito em Genebra, em 2007 ou 2010, sobre orientações para a mídia em relação ao suicídio. E as orientações incluem que o suicídio não deve ser divulgado. Quando alguém comete suicídio pulando do prédio mais alto que existe, do prédio público mais alto que existe aqui de Balneário Camboriú, se este evento é divulgado, é muito provável que em pouco tempo outras pessoas tentem suicídio da mesma forma. Porque quando eu tenho um desejo de cometer suicídio e vejo alguém que cometeu um suicídio, o que isso produz no ser é: ele conseguiu. E isso me dá ânimo ou estímulo para também conseguir como ele conseguiu, como se o suicídio fosse uma vitória nesse sentido, uma eliminação das minhas dores e dos meus sofrimentos. Então, quando se divulga a forma como as pessoas efetivaram o suicídio, isso gera um fator desencadeante e muitas outras pessoas tentam suicídio da mesma forma. Então, por isso, não é divulgado como as pessoas, não é divulgado os casos de suicídio e como as pessoas cometem suicídio. Mas acontece que, por este medo de divulgar, nós ficamos com uma sensação de que não está acontecendo. E temos notícia de um que aconteceu, de outro que aconteceu, e parece que ao longo do ano inteiro uma pessoa ou 2 pessoas cometeram suicídio, mas uma ou 2 que eu tive notícia que cometeram suicídio, com mais outras 2 ou 5 que o outro teve notícias, e quando nós juntamos todos os dados, descobrimos que os números são muito piores do que a gente imagina. E fomos para um extremo de, por medo de falar do suicídio, neste sentido do fator desencadeante, então nós não abordamos o tema. E aí deixamos de falar, nesse sentido de compreender que a problemática está muito mais presente, deixamos de falar sobre a prevenção, deixamos de falar sobre a realidade do suicídio. A gente não deve ficar divulgando os casos e as formas como as pessoas cometeram suicídio, mas deixar de falar de uma problemática humana tão presente na nossa sociedade seria, de alguma maneira, um equívoco também. Compreendem isso que eu trago para vocês? Até aqui vocês têm alguma dúvida, ou algum questionamento, ou algo a complementar a respeito dos dados e informações? Vocês tinham noção de que era assim? A maioria não? Diga. Esses dados aí não aparecem
separado. Comunicado acidente de carro. Não aparece. Não aparece um monte de pessoas que cometeram acidente de carro, que foram atropeladas, né, destes inúmeros casos, e se a gente tivesse como computar tudo isso, a gente descobriria que o número é muito, muito, muito maior do suicídio, porque ele foi gerando um monte de complicações físicas. O organismo, em algum momento, vai entrando num estado de falência. Mas o que acontece é que ele cometeu um suicídio, porque ele se recusou a viver, ele tinha sido traído pela mulher que já estava casado há muitos anos. Depois que ele descobriu e brigou com ela, ela não quis mais ficar com ele. Então ele ainda se sentia culpado, porque se ele tivesse aceitado a traição e ficado quieto, ela teria ficado com ele. E ele decidiu que ele não viveria mais. Então ele não entra como um caso de suicídio. E assim, se nós pudéssemos computar todos estes números, seria assombroso o quadro de suicídio no mundo. Fora o número imenso de pessoas ricas, em que os médicos colocam lá um monte de outros motivos, mas não vão dizer suicídio, porque isso é um peso para a família, porque isso é uma ofensa para o nome da família, para a sociedade ou para qualquer outra coisa assim, que são pessoas que vão internadas, e daí você diz, nossa, ficou uma semana internado lá no médico, aí você vai vasculhando, o médico deixou internado no hospital clínico, sedado, porque tinha tentado suicídio em casa, não fala para ninguém, e depois de uma semana aparece, daí você vai descobrir que tinha uma tentativa de suicídio escondida ou mascarada, como diz o nosso amigo. Então os números são muito maiores do que a gente imagina. Se esses aqui já nos assustam, vocês imaginem o que é a nossa realidade de fato, né? Por abuso de álcool, de drogas, de comida. Daí não sobra ninguém, né? André Luiz vai dizer que a grande... mas é verdade. André Luiz vai dizer que a grande massa desencarna na condição de suicidas indiretos, né? Inconscientes, que ele chama, não é indiretos. Inconscientes, porque a gente vai se matando todo dia. Todo dia que a gente se alimenta a mais do que deveria se alimentar, a gente está contribuindo para a nossa morte, né? A gente vai falar isso no final. E essas crianças que suicidam com 2 anos, é consciente? Não sei dizer, porque eu tenho falado isso nestes dias, mas não tenho arrumado tempo para pesquisar. Eu precisava estudar um pouco mais esses artigos para entender os casos, mas ainda não arrumei tempo para estudar. Eu só ouvi numa... Eu não lembro se foi numa mesa do CVV que eles tinham promovido, e eu fiz uma fala e um psiquiatra fez uma outra fala e falou disso, e eu fiquei de pesquisar para entender um pouco melhor e não pesquisei ainda. Mas fiquei horrorizado, né? Algo mais? Não. Então vamos falar um pouco de mitos sobre o suicídio. Isso aqui é muito importante, porque aqui são as ideias errôneas que nós temos a respeito das pessoas com ideação suicida, e através deste entendimento equivocado, nós deixamos de ajudar quem precisa de ajuda. O suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito a exercitar o seu livre-arbítrio. Verdade ou falsidade? Falso. Os suicidas estão passando quase invariavelmente por uma doença mental que altera de forma radical a sua percepção da realidade e interfere no seu livre-arbítrio. O tratamento eficaz da doença mental é o pilar mais importante da prevenção do suicídio. Falei isso ontem para vocês. Quem que estava aqui na atividade ontem de tristeza e depressão? Levanta a mão. A maioria, né? Então, falei isso ontem para vocês. Após o tratamento da doença mental, o desejo de se matar desaparece para a maioria das pessoas. Então, quando diz, ele quer se matar mesmo, ele já é bem grandinho, ele sabe o que ele quer da vida e se quiser se mata. Nós estamos falando de uma pessoa que está no estado adoecido.
Lembra dos óculos que eu falei, a lente? Então aquela lente é uma lente que está oferecendo uma tonalidade prejudicial, deturpada para a interpretação que ele faz da realidade. Então não existe isso de que ele é adulto, ele sabe o que ele faz, ele tem liberdade para agir como quiser. Ele está num estado de adoecimento. Depois que se tratar, depois que estiver bem, então pode decidir. E a grande maioria dos casos, depois que se trata e está bem, a pessoa não quer cometer suicídio. Então isso é um equívoco e muitas vezes um desculpismo que a gente se utiliza para não se envolver. Porque conviver com uma pessoa com depressão, uma pessoa com ideação suicida é algo muito desgastante e cansativo. A tensão que você vive, a tensão que você vive pensando que aquela pessoa pode cometer suicídio é algo muito cansativo. E às vezes o que a gente quer, pelo nosso lado meio narcisista, egoísta, é se mata então de uma vez, porque eu já não aguento, mas acho que é até melhor se matar do que a gente ficar nessa agonia. Ou como eu ouvi de um familiar, fazendo atendimento familiar, o paciente com ideação suicida, e o irmão dele que veio no atendimento familiar achando que ia ajudar, disse assim, doutor, se mata, tudo bem, porque daí morreu, acabou tudo, né? Mas o problema é ficar aleijado, para a gente ter que cuidar, né? Na frente do paciente. A vontade de olhar e dizer, bom, mas com um irmão desse, até eu fiquei com vontade de morrer, né? As pessoas que ameaçam se matar não farão isso, querem apenas chamar a atenção. Verdadeiro ou falso? Falso. Primeiro porque mais de 50% das pessoas, a maioria das pessoas que cometem suicídio em algum momento falaram que iam cometer suicídio, só que depois cometem, meu Deus, mas não é que cometeu mesmo? Falou e cometeu. Daí já não adianta, gente. Isso aí a gente está falando de chutar uma bola. Falou que ia chutar e chutou. Falou que ia fazer tal coisa e fazer. Mas em relação ao suicídio, não dá para a gente pagar o preço de ver se a pessoa falou mesmo ou não falou, se ia ou se não ia. A maioria dos suicidas fala ou dá sinais sobre suas ideias de morte. Boa parte dos suicidas expressou em dias ou semanas anteriores, frequentemente aos profissionais de saúde, seu desejo de se matar. Lembra que isso aqui foi tirado da Associação Brasileira de Psiquiatria, focado para os profissionais, e muitas vezes lá para o auxiliar de enfermagem, sentado na fila de espera, na consulta com o médico, acaba falando de alguma maneira que a vida não tem sentido, que estava pensando que se morresse ia ser até bom mesmo. Estas coisas são anunciadas em algum momento e também para os familiares. E aqui tem outro elemento importante, que a cartilha não dá ênfase, mas que a gente precisa chamar a atenção, quando as pessoas dizem querem apenas chamar a atenção. Vocês acham que chamar a atenção é pouco? Quando diz que a criança chegou visita, você está lá com seu filho que está um amorzinho, chegou visita, você está lá super envolvido com a visita e o menino começa a fazer arte. Aí você diz, isso é só para chamar a atenção. É só para chamar atenção? Ou deveria, a frase correta é, meu filho está chamando a minha atenção? Não é só, ele está dizendo que ele está se sentindo de lado, ele está dizendo que você dá mais atenção para as pessoas do que para ele, naquele momento ele está precisando de atenção. Daí você vai lá e dá uma cintada na criança e bota de castigo, e de alguma maneira ele fica até satisfeito, porque agora você olhou para ele. Mas o melhor era que você olhasse e dissesse, meu filho, senta aqui no meu colo, então vamos conversar todo mundo junto com a tia. Mas fica caladinho porque a gente precisa agora conversar. Porque ele está chamando a atenção. Quando uma pessoa diz que vai se matar, pode ser para chamar a atenção, mas chamar a atenção é um pedido de socorro. É dizer, olha para mim, tem alguma coisa que não está boa, eu estou precisando de ajuda, eu não estou conseguindo administrar os meus sofrimentos, está difícil lidar com a minha dor. Então não é só chamar atenção, é para chamar atenção, muitas vezes, sim. E chamar atenção é um pedido de socorro. Nós vamos deixar de atender um pedido de socorro dizendo, boa pessoa está lá, você fala, isso aí só está pedindo socorro. Deixa que morra, né? Porque só está gritando lá na água pedindo socorro. Não, você vai atender o pedido de socorro.
Por que em relação ao suicídio a gente não interpreta como um pedido de socorro? E minimiza dizendo só para chamar atenção. Se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em suicidar-se, em um momento seguinte passa a sentir melhor, normalmente significa que o problema já passou. Verdade ou falsidade? Falso. E aí muitas pessoas cometem suicídio. E daí a gente diz, meu Deus, mas eu tinha certeza que ele já estava melhor. Se alguém que pensava em suicidar-se, de repente aparece tranquilo, aliviado, não significa que o problema já passou. Uma pessoa que decidiu suicidar-se pode sentir-se melhor ou sentir-se aliviado simplesmente por ter tomado a decisão de se matar. Olha que coisa horrorosa. Então, quando eu decido que vou me matar daqui 15 dias, esta decisão de que daqui 15 dias vai acabar o meu sofrimento pode proporcionar um bem-estar, um alívio, a pessoa está aparentemente melhor porque ela decidiu cometer suicídio. E outros casos são das pessoas que estão em depressão, elas fizeram a baixa da depressão e quando elas começam a subir e estão melhores do quadro depressivo, nós identificamos que de fato elas estão melhores, porque elas já estão voltando a um nível normal de humor, tem mais energia disponível, mas na primeira frustração que elas passam, corre-se o risco do suicídio. Quando o indivíduo está aqui afundado na depressão, é menor a tentativa de suicídio, porque está faltando energia para tudo, para comer, para gritar, para bater, inclusive para se matar. Daí aquele período passa, tomo medicação, estou me sentindo melhor, e quando começa a ter mais energia e passa pela primeira frustração, e aí eu lembro e digo, não tem jeito mesmo, essa vida não vai mudar, essa desgraça vai continuar assim, o indivíduo acaba cometendo suicídio. Então, esta subida que começa a fazer é o momento onde muitas pessoas tentam suicídio, e a gente acha que já passou o problema, na maioria dos casos não passou. Quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo. É isso que eu tinha falado para vocês, mas me confundi achando que não tinha esse slide. Não devemos falar sobre suicídio, pois isso pode aumentar o risco. Então, em algum momento, numa situação, você perguntar se a pessoa já pensou em se matar, você acha que se eu estou triste nesse momento, nunca pensei em me matar. Aí vem alguém e diz, Marlon, você já pensou em acabar com a sua vida? Você sabe que eu não tinha pensado? Eu estou achando que é uma boa ideia? Acho que eu vou me matar mesmo. Só porque você me perguntou, você me deu uma boa ideia. Vocês imaginam alguém fazendo isso? Não, né? Pelo amor de Deus. O indivíduo que não pensa em se matar, não é porque você está perguntando se ele já pensou em se matar, que ele vai assumir sua ideia e vai querer se matar. Nós precisamos conversar sobre isso. Falar sobre suicídio não aumenta o risco. Muito pelo contrário, falar com alguém sobre o assunto pode aliviar a angústia e a tensão que estes pensamentos trazem. Conseguir falar sobre o assunto, dizer que estava pensando mesmo em morrer, que não encontra saída, alternativas e conversar sobre o tema, pode gerar uma sensação de bem-estar para a pessoa que está pensando em suicídio. Vocês entendem por que são mitos? Porque é aí que a gente se perde e acaba cometendo um monte de equívocos. Eu tenho mais um slidezinho com algumas frases aqui que são boas para ajudar a gente a pensar. Quando as pessoas dizem cão que ladra não morde, põe a mão lá dentro da grade para ver se não morde. Você que fala cão que ladra não morde. Morde sim, tem um monte de cão que morde. Tem alguns que mordem, alguns que não mordem porque estão latindo só porque estão com medo. Mas tem um monte que morde sim. É só para chamar a atenção que eu falei para vocês, não há o que fazer, ele está decidido. Outro mito horroroso, não, ele está precisando de ajuda. Após cometer suicídio e não ter êxito, não fará novamente.
É mito. Agora ele aprendeu. Ficou lá, teve que fazer lavagem, passou um horror, agora não vai mais tentar suicídio. Muito pelo contrário. Uma pessoa que já tentou, aumenta em muito a probabilidade de tentar novamente. Porque parece que já abriu um caminho assim, já viu que é possível fazer esse caminho. Então, quando alguém já tentou suicídio, aumenta-se a possibilidade de tentar novamente. E o suicídio só acontece àqueles outros tipos de pessoas, não com ricos, não com religiosos, não com crianças. E existe uma pesquisa do professor Paulo Dalgalarrondo, de Campinas, estou tentando lembrar bem o nome do livro, Psicopatologia, Saúde Mental e Espiritualidade, eu acho que é o nome do livro. Ele tem um capítulo sobre suicídio no Brasil, e ele fala de uma pesquisa, não foi ele quem fez a pesquisa, mas ele fala de uma pesquisa sobre a ideação suicida nos meios religiosos, espíritas, protestantes e católicos. E no meio espírita é o maior número de ideação suicida. Gostou dessa? Que a gente acha que está super bem resolvido, né? E aí, veja, nos evangélicos, eles estão no tudo ou nada. Adoro os evangélicos. Porque eles estão no tudo ou nada. É assim, ou a gente se salva nessa vida, ou a gente vai para o inferno. Então, eles dão tudo para se salvar. A gente, como espírita, virou sem vergonha. Porque tem essa encarnação, mas tem a próxima. Se não der, tem a próxima. Ixi, já ouvi essa história de infinitas reencarnações. Sabe aquela coisa, você tem tempo nas férias para arrumar teu armário? Tem 1 mês para arrumar o guarda-roupa. Aí você vai deixando, um mês. Aí no último dia você vai querer arrumar o guarda-roupa, pintar o quarto, pintar a casa, fazer toda uma loucura. Eles estão no último dia, os evangélicos, porque eles pensam que se não se salvar agora, vai para o inferno. Então eles dão tudo que pode. A gente foi entrando numa sem-vergonhice da reencarnação mal interpretada, como se tivesse tempo para ir fazendo, levando, e por não entender direito de reencarnação, algumas pessoas pensam que se elas se matarem, elas vão reencarnar numa outra vida melhor do que essa. Ou elas vão desencarnar e as pessoas falam do umbral, e ouvi de uma paciente da boca dela dizendo: eu vou me matar e eu sei que existe a vida após a morte. E eu quero esta outra vida, porque eu tenho certeza que nenhum sofrimento é maior do que o sofrimento que eu estou passando. E aí eu tive que falar para ela: vai achando que não dá para piorar, porque sempre dá para piorar. Teve uma moça que pôs no Facebook, uma amiga minha esses tempos: pior do que tá não fica. Eu falei: duvida para você ver se não fica. Fica sim. Sempre dá para ficar pior. Então, às vezes as pessoas estão num nível de adoecimento tão grande, que é o caso da depressão, que acham que a sua dor é a maior do mundo, e que por pior que seja a dor após a morte, vai ser menor do que a que eu tenho, ou que vai desencarnar e já vai reencarnar numa outra vida, com outras possibilidades, por não entender direito dos conceitos de provas e expiações, de ação e reação, de reencarnação e tudo mais, acabam fazendo interpretações equivocadas a respeito da vida e da morte. Até aqui sobre os mitos. Dúvidas, questões? Tem alguma pesquisa, alguma estatística assim, do motivo? Porque assim, são períodos, né? Que tem a crise mundial que leva para a suicidar. Mas tem assim uma estatística do motivo, o maior motivo hoje das pessoas que cometem, tirando a depressão, que óbvio que isso vai desencadeando, mas um motivo. Eu vou falar um pouco disso na dimensão psicológica, tá? Alguma questão mais? Se começa, tipo assim, 14 anos seria idade de ensino médio, e se fosse dado essas palestras nos colégios... Deveria, mas claro.
deveria, mas imagina o que os pais vão pensar, que está falando de suicídio na escola, que o meu filho é suicida, mas depois que um comete suicídio, a gente deveria ter falado, né? A gente tem números absurdos. Eu lembro de uma professora na Federal, quando eu estudava, ela pegou a filha dela no barzinho quando ela devia de estar na escola. Ela foi buscar um pouco antes, falou, eu chego lá de carro, fico lendo, e quando ela estava indo para o estacionamento da escola, a menina tinha 13 anos. Quando ela estava indo para o estacionamento lá da escola, ela viu a menina no bar. Pegou a menina, colocou em casa, meteu a boca, levou para casa, a menina entrou no prédio, entrou no quarto dela, trancou a porta e se jogou da janela, do 10º não sei o que andar. Daí se fala, meu Deus, devia de ter falado disso, né? Desse nível de frustração que os jovens não conseguem suportar, um mínimo de frustração hoje em dia, parece que coisas tão pequenas e já tomam como se fossem grandes, muito em consequência dos pais que vão aliviando de tudo que é lado, a criança não passa por nenhuma frustração, por nenhuma dificuldade, por nenhum problema, pais que se sentem culpados porque ficam o dia inteiro fora, aí quando eu estou com meu filho eu não vou chamar a atenção dele, eu não vou ficar brigando, vai para a terapia. Você está com problema de autoestima, com medo de que o teu filho não te ame por você ser quem você é, vai para a terapia. Porque o melhor que você pode oferecer para o seu filho é cuidado, é atenção, com respeito. Porque claro que tem aquelas mães chatas, a gente chama de supervisão estressante. Olha essa cadeira! Arruma não sei o quê, pelo amor de Deus, vocês querem me enlouquecer, olha o que vocês falam. E fica falando o tempo inteiro, mas no fim, ela vai lá e arruma a cadeira, ela só fica falando igual uma gralha. E fala, mas no final das contas, ela faz todas as coisas. E ela continua falando e eles continuam não fazendo porque eles sabem que ela faz. Mas fica o tempo inteiro na cabeça. Não é desse tipo de cuidado que a gente está falando. É de fazer com que as crianças se deparem com as consequências das suas atitudes, com que tenham que refletir sobre as opções que fazem, com que pensem as consequências do seu comportamento nos sentimentos dos outros, com que consigam investir um pouco mais de perseverança, de atenção, de persistência, para ter as coisas que desejam. E daí não passa por frustração nenhuma, por problema nenhum, como se o não fosse uma tragédia na vida do sujeito, sendo que o não faz parte da nossa vida. E quando tem um não de uma namoradinha, quando tem um não de um grupo de amigos, quando tem não de um bullying, quando tem não de um pai ou de uma mãe que daí não tem mais como e que o não é inevitável, aí acham que o caminho é o suicídio. Então hoje a gente vive um número maior de jovens que cometem suicídio sem dúvida nenhuma pela falta da presença dos pais, mas presença verdadeira, que eu estou falando dos pais na vida desses adolescentes. O Marlon diz que quando o adolescente se mata, a culpa é dos pais que não souberam educar. Foi isso que eu falei? Pelo amor de Deus, não foi isso que eu falei. Alguma questão mais dessa parte dos mitos? Diga. Não pergunta mais de bebê, que eu já falei que eu não estudei. Diga. Quem que aqui tinha levantado o braço? Os pais não sabem trabalhar o eu não pedi para nascer. Essa é uma pergunta, é uma frase, só uma? Eu estou colocando para você. Os pais não sabem trabalhar como eu não pedi para nascer. Não pedi para nascer. Mas pega o livro dos Espíritos e dá naquele livro até entender, né? Se ele não pediu. Assimilar, osmose o conteúdo que está ali. Mas nem todos são espíritos. Pega o caderno de caligrafia, igual minha amiga faz com meus afilhados, vai fazer caligrafia do Evangelho. Aí está lá, fazendo caligrafia. Terceira caligrafia do Evangelho que já fizeram. Essa é verdade. Nem todos são espíritos. Mas vai para a terapia, né? Porque isso só pega no pai que se sente culpado. Bom, meu filho, pedindo ou não pedindo para nascer, você está aqui. Você tinha que ter discutido esse negócio de pedir ou não pedir antes de estar aqui. Agora você está, agora a gente vai ter que se ajeitar. Agora um pai que se sente culpado, ai meu Deus, não me pediu. Será que então não vai ficar? Será que vai embora? Será que não sei o que? Vai para a terapia, né? Porque não tem essa de pedir ou não pediu. Pedindo ou não pedindo, agora está aqui. Não deixa de ser pai, não deixa de ser filho. Então vamos ver como que a gente vai viver melhor estando aqui. Né? Independente de onde que veio, para onde que vai, nós estamos agora numa relação constituída e precisamos conviver bem. Não
Então vamos se acertar aqui, ver como que a gente vai ver. Agora, se pega o pai culpado, aí a coisa desanda. Por isso que eu digo que o maior problema nesse sentido das relações são dos adultos que se sentem culpados, dos adultos que trazem as suas feridas da infância não tratadas, as suas crianças maltratadas que não foram cuidadas dos seus problemas, e aí projeta tudo nos filhos, se atrapalha nas relações, não consegue impor limites, não consegue dar carinho, porque não adianta só impor limite, é fácil impor limite. Uma pessoa arrogante, autoritária igual eu, super fácil, é bom limite, assim, assim, assim. Mas se dá afeto, carinho, não existe como impor limite sem ter bom vínculo. Quando eu tenho um bom vínculo e digo, meu filho, agora não. Se eu tiver um bom vínculo, este agora não tem um peso. Se eu não tenho um bom vínculo e digo, agora não tem outro peso. Então não dá para manejar, disciplinar e colocar na linha um indivíduo que você não tem um bom vínculo afetivo. O que faz o manejo das relações é o bom vínculo afetivo. É a relação empática. Aí a mulher fica, você quer me enlouquecer? No fim quer, porque você é chata, fica gritando o tempo inteiro, né? Quer mesmo que enlouqueça, porque quando você fica lá deitado, que toma as boletas antidepressivas, fica lá dormindo, a casa fica numa paz, às vezes quer enlouquecer. Então precisa da terapia. Eu acho assim, ó, que se todos os pais, vocês sabem como que é o processo de adoção para ter filhos, é um processo horroroso para adotar. Porque você tem que ter avaliação do psiquiatra, você tem que ter avaliação da saúde de um médico clínico, você tem que provar antecedentes criminais, tem umas coisas, um monte de coisa. Eu acho que isso devia ser para todos os pais e mães. Você não pode ter filho, você vai ter que comprovar que você tem condições de ter filho. Aí depois tem que apresentar lá um relatório de 3 anos de terapia semanal, individual 2 anos e de casal 1 ano. Depois de individual 2 anos e de casal 1 ano, agora vocês podem ter filho. Gente, vocês iam ver que a gente ia ter 1/10 dos problemas que nós temos hoje, dos problemas sociais. Por que eu falo isso? Por exemplo, trabalhando no hospital psiquiátrico, a gente acha que todo mundo que está no hospital é tudo louco, desconfigurado, com problema. Aí você vai conhecer a história das pessoas. A grande maioria das pessoas que está no hospital psiquiátrico viveu uma história de tragédias muito grandes, de lares desestruturados, de problemas graves desde a infância, que você olha e diz, qualquer ser humano que estivesse na sua condição ia estar no hospital psiquiátrico. Eu, para alguns pacientes, falei, você está ótima, porque se eu estivesse na tua condição, talvez eu tivesse preso, porque eu ia lá e matava o infeliz que fez isso. Teve uma mulher que ela tinha se separado, o filho era um bebê, e daí o pai tinha direito de levar no final de semana. Ele levou no final de semana com a madrasta, e a madrasta jogou o bebê na parede porque ele estava chorando à noite e matou a criança. E essa mulher estava em depressão há 10 anos e com tentativa de suicídio. Eu disse, você está ótima fazendo tratamento há 10 anos, só deprimida e de vez em quando pensando em suicídio, porque talvez muitas pessoas na tua condição estavam presas, e eu sou um desse grupo. Porque pensar que o seu ex-marido e aquela mulher que já foi motivo da tua separação matou seu filho jogando na parede é de enlouquecer qualquer um. Quantos de nós, passando por essa situação, agiria da mesma maneira? Então, o que eu digo é que se nós tivéssemos uma vida com mais qualidade, a minoria da gente não existiriam tantos problemas como hoje tem. Agora, um filho que é educado na base da ignorância, com uma mãe xingando, chamando a atenção, nunca deu um afeto, não consegue abraçar, não tem um vínculo afetivo de carinho, não se sente seguro, vai ter um monte de problemas depois que crescer. Então, se tivéssemos pais um pouco mais ajustados, casais um pouco mais ajustados, né? Nasce o filho, o marido fica se sentindo de lado, muitas vezes a mulher deixa o marido de lado porque ela se torna sua mãe, deixa de ser mulher, deixa de ser esposa, as coisas todas se desajustam já no início da educação das crianças. Como que vai crescer bem? É mais fácil trabalhar nessa fase, né? Então, se todo mundo fizesse terapia uns 3 anos assim, antes de ter filho, eu tenho certeza que a coisa ia ficar melhor. O dia que eu descobrir isso, que vale a pena investir, eles vão por terapia, no mínimo terapia em grupo, 3 vezes por semana. Em 1 ano,
já dá uma melhorada boa. Mas aí, vou falar mais uma coisa para vocês. O SUS não vai fazer isso nunca, né? Porque eles estão interessados só em questão financeira, se dá, se não dá. Mas pensa se o centro espírita, olha eu falando mal do centro espírita aqui de volta, cadê a Adriana que me convidou? Está lá no fundo, eu falando mal, vocês me convidam e eu falo mal de vocês e de todo mundo aqui. Mas não digo aqui, digo do movimento espírita. Vocês pensam que maravilha seria se nós conseguíssemos pegar todo o material que a gente tem a respeito de educação de filhos, por exemplo, de Raul Teixeira, quanto material já tem escrito sobre educação de filhos, e fizéssemos grupo para pais para estudar sobre educação de filhos, para os pais se prepararem, aqueles que querem ter filho, para começar a estudar, vai ler lá Teresa de Brito, Vereda Familiar, passar um ano enquanto está no período de gestação, esperando ter filho, estudar sobre as relações familiares, estudar sobre a educação de crianças. O movimento espírita tem um conteúdo muito grande e que fica perdido muitas vezes. Eu tenho orientado quando os pais me dizem: a gente está pensando em ter filho, vocês já estão se preparando? A gente tem guardado um pouco de dinheiro, não estou falando de preparar financeiramente, estou falando de se preparar emocionalmente. Procurou terapia, está lendo, estudando, né? Um casal que pretende ter filho deveria todos os dias, ou se não dá todos os dias, que seja de segunda a sexta-feira, antes de dormir, vai ler um capítulo lá de Vereda Familiar, Desafios da Vida Familiar, A Família, O Mundo e Eu, para ir se preparando. Como que lida com conflitos, como que vai lidar com a educação dos filhos, filhos indisciplinados, filhos revoltados, filhos com problema de droga. Vai se preparar emocionalmente, espiritualmente para ter uma família. Vocês acham que vai melhorar ou vai piorar a situação? É claro que vai melhorar. Então eu acredito que no centro espírita a gente tem que ter o EJA, tem que ter os grupos de estudo, tem que estudar e se aprofundar nos conteúdos doutrinários, obviamente, mas a gente também pode ter estudos temáticos, estudos sobre relacionamento. Olha que maravilha, quantos casais talvez não se separassem se a gente tivesse um grupo de estudo sobre relacionamento. Vai discutir sobre casamentos, os tipos de casamento, como o André Luiz coloca, os tipos de separação. Ano passado, a Casa de Jesus fez esse trabalho de relacionamento conjugal. Olha que maravilha. E também estudamos o livro Constelação Familiar. Constelação da Joana, né? Em 6 capítulos. Então vejam, são coisas que vão preparando as pessoas para lidar melhor com a vida. Vai repetir isso? Vai. Tem que repetir, né? Que bom. Então, a sociedade está aí desregulada, se a gente for depender de SUS, dessas coisas, a gente não vai caminhar muito para frente, mas o centro espírita tem muitas possibilidades de fazer diferença nas nossas vidas e na vida de muitas outras pessoas que buscaram a instituição. Kardec tinha esse olhar da importância da doutrina espírita na vida das pessoas e em especial do Evangelho. Quando ele estava escrevendo o Evangelho, acho que lá no Obras Póstumas, ele pergunta aos espíritos: o que vocês acham desse livro que eu estou escrevendo? E ele não diz qual que é o livro, para ver se os espíritos estão antenadinhos mesmo. O que vocês acham desse livro que eu estou escrevendo? E eles dizem que ele estava sendo muito corajoso de escrever um livro de doutrina que serviria não apenas para a comunidade religiosa, mas estabeleceria bases de relações para toda a sociedade. Olha que coisa fantástica. É um livro fabuloso, mas que fica restrito muitas vezes a uma exposição doutrinária. A gente pode estudar, trazer para a realidade educação de filhos, relacionamento conjugal, problemas das drogas, tantas problemáticas humanas, todas vão encontrar suas soluções no Evangelho. Aí a gente vai para Joana de Ângeles, para André Luiz, para Manuel Floriano de Miranda, porque são autores que vão desdobrar os conteúdos que já estão postos lá, mas estão todos postos no Evangelho. Por isso que o Evangelho deveria ser livro de cabeceira, de ler. Aí você lê toda a série do André Luiz e volta a ler o Evangelho, você vai ler com muito mais profundidade. Daí você lê os livros de Joana de Ângeles e volta a ler o Evangelho, você vai ler com muito mais profundidade. E assim a gente precisa ler o Evangelho 10, 20, 30, 50 vezes na vida. Vocês acham que eu sou muito chato quando eu fico falando essas coisas, fico desabafando? Fala, vai na terapia, Marcos. Vai resolver teus conflitos. Deixa eu trazer para vocês então fatores de riscos. Tem alguns aqui que eu nem sei explicar para vocês,
mas achei importante de trazer todos os fatores de risco, tá? Então nós temos como fatores de risco transtornos mentais, fatores sociodemográficos, psicológicos, condições clínicas incapacitantes. O que quer dizer fator de risco? Quer dizer assim, se existe esse fator de risco, por exemplo, já ter tentado suicídio uma vez, isso é um fator de risco. Então quer dizer que quem nunca tentou suicídio, a chance de cometer suicídio é menor. Quem já tentou, a chance é maior. Depressão é um fator de risco. Então, quem nunca teve depressão, a chance de cometer suicídio é menor. Quem já teve depressão, a chance é maior. Se eu estou falando de uma pessoa que já teve depressão e já tentou suicídio, são 2 fatores de risco. A chance dele tentar suicídio vai ser muito maior. Isso quer dizer fator de risco. É a luz que vai acender dizendo, meu Deus, esta pessoa precisa de cuidado. Quanto mais fatores de risco, mais luzinhas acesas dizendo, esta pessoa precisa de cuidado. Quer dizer que quem não tem nenhum fator de risco não vai cometer suicídio? Não necessariamente. Mas quanto maior os fatores de risco, maior a chance de suicídio. Então lembra daquela vizinha que eu falei? Morava sozinha, era rica, tinha 2 apartamentos e não tinha ninguém para compartilhar. Morava sozinha, era aposentada porque já tinha sido afastada pelo Estado por causa dos problemas da depressão. Então veja, sozinha, com depressão, sem o ofício que ela estava acostumada. Isso aqui, gente, é gravíssimo. Essa é uma pessoa que muito provável vai tentar suicídio. E talvez se fosse conhecer um pouco da história dela, eu tive a infelicidade de não me aproximar e de não conhecer a história dela, talvez já tivesse uma tentativa de suicídio anterior. Família longe, em outra cidade, gente, é uma pessoa que vai cometer suicídio. Então isso que eu quero trazer os fatores de risco para ajudar vocês a pensar. Quando vocês estão ouvindo a história de alguém, quando vocês estão conversando com alguém, de dizer, esta pessoa precisa de atenção. Essa pessoa precisa de cuidado, porque existe muita chance dela cometer suicídio. Entendem por que é importante os fatores de risco? Então, olha lá, transtornos mentais. Transtorno de humor, exemplo, mas embora seja exemplo, é em especial a depressão. Transtornos mentais e de comportamento decorrente do uso de substância psicoativa, como alcoolismo. Transtornos de personalidade. Isso aqui vocês não precisam pensar, porque vocês não vão fazer diagnóstico de transtorno de personalidade. Esquizofrenia, transtornos de ansiedade e comorbidade potencializam os riscos. Comorbidade quer dizer 2 transtornos. Tem o alcoolismo e a depressão, tem o alcoolismo e a esquizofrenia, aí aumenta muito o risco. Então todos os transtornos mentais são fatores de risco, mas em especial a depressão. Sociodemográficos, homens, faixa etária entre 15 e 35 e acima de 75, estratos econômicos extremos, os mais pobres e os mais ricos, residentes em áreas urbanas, desempregados principalmente pela perda recente de emprego, aposentados, isolamento social, solteiros ou separados, migrantes. Então, você tem lá um senhor de 75 anos que está aposentado, que morreu a velhinha dele e que está sozinho porque os filhos moram em outra cidade, é um grave fator de risco. Estão conseguindo entender a lógica? Depois, no final, passar os 5, eu vou pedir para vocês repetir todos para ver o que vocês conseguiram decorar ou não, tá? Perdas recentes. Então, por isso eu tinha falado lá do velhinho que perdeu, que está viúvo agora, que morreu a esposa, gravíssimo. Perdas recentes, perdas de figuras parentais na infância, dinâmica familiar conturbada, datas importantes, reações de aniversário, personalidade com traços significativos de impulsividade. Isso aqui é a tragédia para tratar. O traço de impulsividade, porque o indivíduo até estava bem, mas naquele momento, pelo comportamento de rompante, vai lá e comete suicídio. Você diz, mas ele não deu mostra nenhuma pelo comportamento impulsivo. E aí no impulsivo, você entenda, muitas pessoas com mediunidade desequilibrada.
E daí, como tem um canal aberto, são vítimas de grande atuação no plano espiritual. Então eu estou com uma raivinha e de repente aquela raiva se torna enorme e vou ser visto como uma pessoa impulsiva, de humor instável por causa da mediunidade desequilibrada. Porque quando eu entro na faixa da raiva, eu me sintonizo com vários espíritos ou com várias energias na mesma sintonia, e a minha raiva se soma a todas essas raivas e se torna uma raiva imensa, pela mediunidade desequilibrada. Condições clínicas incapacitantes, doenças orgânicas, doenças crônicas, lesões desfigurantes, epilepsia, trauma, neoplasia maligna e AIDS. Aqui a gente tem altos índices de AIDS? Tem. Então, se você não conseguir guardar nada, que guardem isso. História de tentativa de suicídio e transtorno mental são os principais fatores de risco. Se tem transtorno mental ou uma tentativa, são pessoas que precisam de muita atenção e cuidado. Trouxe para vocês perguntas importantes para a gente fazer. Você não vai chegar para a pessoa que você nem conhece. Estou eu lá com a vizinha, ela desce no quarto andar e eu no quinto. Do primeiro até o quarto, por que você está pensando em se matar? Não, né? Não é isso que você vai fazer. Você tem planos para o futuro? Olha que pergunta boa. Porque aí você está avaliando o sujeito que está pensando em acabar com a sua vida agora ou que está pensando no futuro. Quem vive o processo de tentativa ou ideação suicida não tem planos para o futuro. Quer acabar com a vida agora. Em geral está muito preso ao passado, por isso não faz planos para o futuro. Não conseguiu digerir e elaborar os problemas que está vivendo agora ou que viveu no passado. E por isso não tem planos para o futuro. Então a gente pergunta, você tem planos para o futuro? A vida vale a pena ser vivida? Porque para uma pessoa com ideação suicida, a vida não vale a pena. A vida é essa porcaria mesmo. Vocês ficam falando de Deus, de paz, de ir lá no centro espírita, mas de que vale? A vida não vale a pena. A gente trabalha, para depois se aposentar com essa miséria, porque a gente fica dependendo do governo, paga um monte de imposto, não chega a lugar nenhum. Não vale a pena. Isso é indicativo de suicídio. E aí o que é mais evidente, se a morte viesse, ela seria bem-vinda. Eu não penso em me matar, mas se morresse agora, ia ser até que bom. Isso é uma pessoa com ideação suicida. Não declara, não fala da intenção, mas ela está alimentando o desejo de morte. E se não for tratado agora, é bem provável que em algum momento não seja só desejada, a morte seja buscada daí efetivamente. Então essas perguntas, elas são bem importantes. Você tem planos para o futuro? Calma aí, Você tem planos para o futuro? Você não vai fazer isso com a pessoa, né? Anda lá na carteira. Só um pouquinho. Você tem planos para o futuro? Mas vocês vão entendendo a lógica do suicídio. E numa conversa que poderia ser um bate-papo ali na rua, que a gente encontrou a pessoa e que vai dizer que encontrou por acaso, e talvez o plano espiritual fez um esforço enorme para que a gente se encontrasse ali na esquina, e aí você pode, em uma conversa, perceber que aquela pessoa precisa de mais atenção. Ah, vá lá na casa espírita. Não faça isso, porque se a pessoa já está desmotivada, não tem planos, ela não vai na casa espírita. Quando que eu posso ir na sua casa tomar um café é diferente de vá lá na casa espírita. Curitibano tem o péssimo costume de dizer, vamos marcar uma coisa? Ah, não. Vá lá em casa, qual que é o endereço, qual que é o dia, a hora, quando que vamos? Não fala nunca, passa a vida inteira dizendo, vá lá em casa. Você não vai nunca na casa da pessoa. E se você fala, quando? Você vê que a pessoa desconfigura, porque ela não queria ser você. Ela só falou por educação, vá lá em casa. Quer dizer, você é quando? Não, vamos marcar um dia, vamos marcar e a gente vai. Me manda uma mensagem, qual que é o teu número de telefone? Porque tem
manipula as coisas para que a gente encontre algumas pessoas e a gente desperdiça a oportunidade de ajudar, de fazer diferença na vida daquelas pessoas. Um encontro na rua não é normalmente um encontro ocasional, pode ser a possibilidade de oferecer algo para aquela pessoa, uma ajuda, e a gente desperdiça essa oportunidade. Então pense bem.